Oh Deus Todo-Poderoso, abra sua Bíblia lá em 2 Reis, capítulo 2, versículo 11. Hoje eu vou fazer mais ou menos igual aqueles filmes que nós vemos bastante. Conta-se a história, depois volta à origem, ou conta a história do fim para o começo. Vou fazer mais ou menos isso hoje. A gente vai para o fim, depois a gente volta para o começo. 2 Reis 2:11. O título dessa mensagem é Tempos de crises, os milagres são maiores. Aleluia. Em tempos de crises, os milagres são maiores. Então diz assim, 2 Reis, capítulo 2, versículo 11. De repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo, puxado por cavalos de fogo, que os separou. Aqui está falando de Elias e Eliseu. Eliseu estava na cola de Elias, querendo uma porção dobrada. E Elias ainda falou assim: se minha capa cair, você terá o que você está pedindo. E aí quando veio ali, diz o versículo 11, os cavalos de fogo os separou, e Elias foi levado aos céus num redemoinho. Aleluia. Eu quero dizer para você que milagres acontecem em momentos de crise. E em momentos de crise aparecem os agentes de milagres. Pessoas que são usadas pelo Eterno para fazer coisas inesperadas, coisas que muitas vezes até aquele que está fazendo duvida, porque milagres é assim, milagres eles tendem a nos surpreender a cada momento. Então muitas coisas aconteceram na vida de Elias. Elias foi um homem que viveu muitos milagres, e embora a pregação hoje não seja como Eliseu, Eliseu fez o dobro de milagres que Elias, porque ele clamou por uma dupla unção sobre a vida dele. Elias me ensina aqui na palavra que para viver um milagre é preciso ter um contato com o Criador do universo. Para você viver um milagre na tua vida, você precisa ter um contato com Ele, sim, o Eterno, o Paizinho, o Todo-Poderoso, aquele que fez os céus e a terra com apenas a palavra. A partir do momento que você ter esse contato, você vai viver o milagre. Elias só se levantou diante do rei Acabe. Aí a gente começa agora a voltar um pouquinho. Elias, ele chega diante do rei Acabe e ele vai e confronta o rei Acabe. Mas para que um homem, mesmo que sendo um profeta, confrontasse um rei, ele antes precisaria ter dobrado os joelhos diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, porque somente assim ele não morreria, somente assim ele seria protegido, porque ele estaria levando a palavra de um rei maior, alguém mais poderoso, e mesmo assim corria riscos, muitos riscos. Não acontecia desgraça, porque o profeta estava coberto pela unção e pela permissão do Senhor. Então, não fuja do deserto, passe com dignidade. Por que eu estou falando isso? Porque Elias começou a passar por um tempo de deserto. Quando ele confrontou Acabe, ele não estava confrontando Acabe, porque Acabe era um banana. Acabe não mandava nada no reino. Quem mandava era a famosa Jezabel, sua mulher. Então ele era uma marionete. Então quem realmente mandava no reino, nas decisões, era Jezabel. E quando se afrontava o rei, estava afrontando Jezabel. Só que Elias, ele não afrontou somente o rei. Ele não afrontou não, na verdade confrontou. Ele não só confrontou o rei, como confrontou também os deuses que Jezabel adorava, que era Baal. E ele foi, depois de ter confrontado ali, eles foram para o Monte Carmelo, onde nós conhecemos a história de que eles clamaram a manhã toda ao Deus de Baal, e Baal não respondeu. E Elias vivendo a sensação do milagre, vivendo o poder do Espírito Santo, mas estava numa crise. Havia ali 450 profetas de Baal e mais 400 adoradores de outro Deus. E o que acontece?
em meio àquela crise, em meio ao povo que estava ali já desviado, mesmo assim, Elias conhecendo o seu Deus, se sentindo sozinho ali humanamente falando, mas com Deus Todo-Poderoso, ele começa até a tirar onda. E aí? E aí, rapaziada? Cadê o Baal? Será que ele deu uma saidinha? Será que ele está dormindo? Vocês vão, e os profetas clamavam, cortavam o corpo, faziam de tudo para atrair a atenção de Baal, e Baal não ouvia. E diz a palavra que quando Elias assume, a coisa muda. Eu vou falar um pouquinho mais adiante, mas vamos lá, em 1 Reis, se você está em 2 Reis, é só voltar um pouquinho, 1 Reis 19, 5 e 6, diz assim: depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse: levanta-se e coma. Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. Veja o que está acontecendo aqui. Elias, ele já está num processo de depressão. Elias, ele foi ameaçado por Jezabel. Elias, ele estava se sentindo sozinho. E ele pega, deita no local, e ali fica como quem estivesse esperando a morte, porque não tinha o que comer, não tinha o que fazer, mas de repente o Senhor vem e acorda ele e fala: coma, coma. E Elias comeu. Nós vamos prosseguindo, porque essa palavra aqui, ela me faz entender o seguinte: eu tenho um Deus que cuida de mim em cada detalhe. Aleluia. Quando eu vejo assim Elias acordando e a sua comidinha estando ali, sobrenaturalmente, ninguém levou aquela comida, foi o próprio Deus. Eu vejo Deus cuidando de nós em cada detalhe. Esse é o nosso Deus. Milagre que um pai faz, nada se compara. Não tem o que comparar, não tem como a gente comparar. O inimigo muitas vezes dá coisas semelhantes, mas aquilo que o inimigo te dá, ele tira. Aquilo que o inimigo, muitas vezes ele pode chegar e te curar de alguma coisa, sim. A palavra nos dá base para isso. Satanás, ele pode te dar algumas coisas, sim, mas não dá como o próprio Deus dá. E muitas vezes o preço é muito alto pelas coisas que ele nos fornece. Mas agora nós não estamos avançando, nós estamos retrocedendo. 19:7. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levanta-se e coma. Na verdade aqui ele está prosseguindo. Levanta-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. O Eterno não te pede nada antes que ele já tenha te dado. É importante que você entenda o que eu vou te falar, para você entender o que quer dizer aqui o versículo. Tudo que o Eterno te pede, de alguma forma ele já te abençoou, de alguma forma ele já te deu. Antes de uma crise, ele já te prepara. Amados, nós que vivemos milagre, nós que vivemos com intensidade o Evangelho, antes mesmo da crise chegar, antes mesmo dessa crise que nós estamos passando, do Covid-19, antes dele chegar, Deus já estava nos preparando, Deus já estava ministrando palavras aos nossos corações, Deus já estava nos preparando para algo que viria, Deus estava preparando a nossa casa, Deus estava preparando a nossa mente, o nosso corpo. Entenda que isso é real. Antes de uma crise ele te prepara, mas se você por um acaso não entendeu, não estava aberto os seus olhos, se você por um acaso não conseguiu captar a mensagem do Senhor, ele te prepara durante a crise. Ou seja, há esperança para você. Aleluia. Deus, ele cuida de você. Deus, ele ministra no teu coração. Amados, eu me movo pela misericórdia. Eu me movo pela misericórdia do Eterno em nossas vidas. É o que me anima, é o que me faz avançar. É saber que as misericórdias do Senhor estão sobre a minha vida. E olha o que ele faz se eu deixar ele cuidar. Olha o que o Eterno faz. Vamos lá.
1 Reis 19, versículo 8 agora. Então, ele se levantou, comeu e bebeu, presta atenção. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até que chegou a Horebe, o monte de Deus. Veja que ele não ficou deitado na cama, reclamando. Porque tem algumas pessoas que a gente pede para fazer jejum e 2 horas depois a pessoa está... Eu preciso de café, eu preciso de açúcar, eu preciso de comida. 3 horas depois a pessoa está entregando o jejum. Mas aqui, olha que interessante. Quando você está fazendo aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Eterno manda, quando é Ele que prepara o milagre, quando é Ele que faz alguma coisa na sua vida, a coisa é diferente. Quando Deus preparou a comida aqui para Elias, e falou para ele, coma que a tua viagem será longa. Eu pensaria, bom, umas 3 horas de caminhada, né? Viagem longa, comi, então daqui 3 horas caminhando, eu preciso comer de novo, né? Não vou estar parado. Ele caminhou 40 dias e 40 noites com aquela comida fornecida por Deus. Pensa você caminhar 40 dias e 40... Não diz aqui que ele comeu, né? Nós entendemos pelo versículo que ele comeu aquela comida e aquela comida sustentou Elias todo aquele tempo. E eu creio nisso. Por quê? Porque foi o próprio Deus quem fez. E quando Deus faz o milagre na tua vida, o milagre é completo. Mesmo que Elias estivesse gastando energia, mesmo que Elias estivesse ali fazendo exercício, caminhando, não era fácil. O Senhor já tinha, não estava cuidando dele. O Eterno já tinha cuidado dele lá atrás, quando ele estava desistindo. Então quando o pastor falar, vamos fazer um jejum, não fica querendo matar o pastor, né? Porque eu acho que tem gente que fica doido. Mas jejum. Aquela semana lá que eu tive que fazer 3 dias de jejum e depois no domingo outro jejum, teve gente que eu acho que ficou, pô, de novo, né? Mas quando nós estamos direcionados pela palavra de Deus, algo Deus quer fazer, um milagre Ele quer fazer, algo Ele quer nos dar. Então somente quem está no mesmo barco, somente quem está vivendo a mesma coisa, vai viver o milagre, aleluia. Mas o medo, amados, eu tenho visto muito isso, mesmo o Eterno fazendo milagres como Ele tem feito, mesmo o Eterno derramando a graça dEle, nós muitas vezes nos acovardamos. Essa é a grande verdade. Vamos ver lá no versículo 9 do capítulo 19. Ali entrou numa caverna e passou a noite, e a palavra do Senhor veio a ele. O que você está fazendo aqui, Elias? Olha, Deus chega para Elias dentro da caverna. Por que ele estava dentro da caverna? Porque lá, lembra Jezabel? Depois dele ter a vitória sobre os profetas de Baal, Jezabel chega e lança morte sobre a vida dele. Uma palavra de morte. Então ele chega e se esconde. Elias fala, não, eu preciso me esconder desta mulher. Veja que este homem viveu um grande milagre. Ele clamou dos céus o Senhor e o Senhor ouviu ele. Mas tem outros milagres que eu vou falar aqui. E não importa quantos milagres você viva. Elias viveu vários milagres. E num curto espaço de tempo. Mas se acovardou diante de uma palavra apenas. Uma palavra. O Eterno pergunta, o que você está fazendo aqui? Não é o que nós lemos? Ele está na caverna, Deus sabe de todas as coisas, mas como Deus gosta de conversar, Deus gosta de trocar uma ideia, ele chega e fala, e o que você está fazendo aqui? Porque na verdade, queridos, o milagre que vivemos até hoje foram para nos levar além. Deus não faz um milagre na tua vida para você parar numa caverna. Deus não muda a história de pessoas através de você para você ir para uma caverna. Deus não faz o sobrenatural acontecer através das tuas mãos para amanhã você se acovardar e entrar numa caverna. Ele faz os milagres para que você creia que há um Deus de Israel que está agindo através de você.
Você precisa viver isso, você precisa crer nisso, mas você não pode se esconder numa caverna como muitos têm feito. Muitos têm vivido isso. Você não pode viver um único milagre. Nós nos movemos numa sequência de milagres. Mas há 20 anos atrás, aleluia, glórias, o Senhor operou. E você conta esse milagre para o resto da vida sem ter uma novidade. Não que você não possa contar milagres antigos, sim, eles estão ali para ser contados, mas você precisa ter uma nova história, você precisa ter novos momentos, novos milagres, e viver diante do Deus de Israel é você viver um milagre todos os dias, é você viver a glória do Senhor abundantemente na tua história, na tua família, no teu trabalho. Amados, hoje sair de casa e voltar bem é um milagre. Você não esperava isso. Talvez se nós falássemos isso há 2 meses atrás, você ia falar, aleluia, saí, voltei bem, glória a Deus, simples. Agora já não é mais tão simples, né? Entende quando eu falo que a gente precisa valorizar? Já não é mais tão simples sair de casa e voltar bem, aleluia. Você ainda fica na incerteza, né? Mas você sabe que existe um Deus te guardando. E mesmo que aconteça algo, Ele vai te livrar de todo mal. Eu creio nisso, igreja. Vamos lá para o versículo 10. Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Olha o que Elias fala para Deus. Ele está pregando aqui. Se você não entendeu ainda, Elias está pregando para o Eterno. Ele está chegando para Deus e fala: olha, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a sua aliança, quebraram os seus altares e mataram os seus profetas à espada. E eu sou o único que sobrou, Deus. Você está olhando para mim? Sou o único que sobrou. E agora também estão procurando matar-me. O que Elias está falando aqui? Olha, só sobrou eu e eles querem dar fim. Sempre nós achamos, ou algumas pessoas se acham melhores que outros, ou algumas pessoas se acham piores que tudo, ou aquele que acha que é o único que tem problema. Esse é o mais comum. Não, esse problema, se soubesse o que eu estou passando, se soubesse como está o meu coração, soubesse como são os meus problemas, se você soubesse. Mas nessa crise que nós temos vivido, o que mais penso, sabe? O que é? Na quantidade de pessoas que têm problemas muito maiores que o meu. Eu às vezes me deparo com pessoas que não têm esperança nenhuma. Além de tudo que está acontecendo, elas não têm Cristo no coração. Isso dói. Porque isso vai lhe levar problemas maiores do que nós podemos imaginar. Então glorifique a Deus por ter um Deus. Glorifique a Deus porque você o tem na tua vida. Glorifique a Ele porque Ele está ao teu lado, dando esperança, dando alegria, te fortalecendo, conversando com você. Veja que Elias, ele estava ali dormindo, é alimentado, anda e volta para a caverna. Olha o tamanho do problema que estava sendo criado aqui. Mas às vezes nós somos tão egoístas que tentamos pregar para o Eterno, Quantas vezes você e eu já pregamos para Deus? Olha, Senhor, o Senhor não está entendendo. Elias, ele é perguntado 2 vezes: o que você está fazendo aqui? Pelo próprio Deus. E ele olha e fala: tadinho de mim, coitado de eu, estou aqui, sou o único que sobrou, não tem mais ninguém, nenhum profeta mais. Em tempos de crise, saia da caverna e veja o Eterno fazendo milagres. Hoje, assim como o Eterno chega para Elias e fala: sai daqui, sai da caverna e vem para fora que eu vou falar com você. E aí é onde aparece aquela parte. Ele não vem num terremoto, não vem num vento forte, depois de uma brisa suave, o Eterno aparece e começa a falar com Elias. Então é necessário que você saia da caverna para ouvir o Eterno falar com você.
Não podemos mais acreditar no que as pessoas têm falado. O que nós temos que acreditar e confiar e glorificar é no eterno Deus Todo-Poderoso. Por isso, não só o fato de você acreditar vai alegrar o coração do Pai, como vai mover a mão dele em seu favor. É isso que acontece. Elias fez alguns sinais que na época não eram muito comuns, não é? A gente viu ali, clamou fogo do céu, caiu. Teve uma época que ele orou para ter uma seca, depois ele foi e orou para chover. Mas veja que o interessante nesse orou para chover, quando ele clama o fogo do céu lá no Monte Carmelo, o fogo desce, o Eterno chega para Elias e fala: Elias, vai chover. Elias, ele pega, avisa Acabe e fala: ó, corre para tua casa porque vai chover, os teus cavalos vão atolar aí. E diz a palavra que Acabe no seu carro imponente, o rei pega e caminha para casa, ripa na chulipa, corre. E outro milagre que acontece, Elias amarra sua capa no cinto, para não parecer o Superman, né? Sair com a capa, amarra ali e começa a correr. Diz a palavra que Elias chegou primeiro do que o rei Acabe no seu carro. Olha um homem que vive milagres, tudo é milagre. E esses milagres que estou falando ocorreram num curto espaço de tempo. Então você vê que é um homem que estava no anonimato e de repente, bum, começa a viver o sobrenatural na vida dele. E diz a palavra que ele corre e ele vai orar. Mas aí eu paro para pensar, se Deus falou que ia chover, por que ele foi orar? Porque tudo se move através da oração. Mesmo que o Eterno fala, vai acontecer, ore. Tenha contato com o Criador do universo. Elias podia falar, bom, a palavra já foi lançada, o Eterno já falou, então nem vou orar, né? Não, orar é um estilo de vida, faz parte. Você vai estar sempre orando, não porque precisa que algo aconteça. E Elias foi e orou. Lá atrás, ele clamou para cair fogo do céu. Depois, ele vai para uma casa de uma viúva e fica um tempo com essa viúva. E enquanto o profeta estava lá, e o profeta profetizava na casa dessa viúva, ela fazia bolos, ela fazia comida, e não acabava o trigo, não acabava o azeite. E quando ele chegou na casa dessa mulher, ela já estava para morrer. Ela ia comer um único punhado de farinha que tinha e ia morrer. E veja mais um milagre acontecendo na vida das pessoas, porque um profeta estava ali aos pés do Senhor. Um profeta estava se entregando. E depois ele faz um milagre que não era muito comum. Hoje a gente lê na Bíblia, ele ressuscitou um morto. É normal na Bíblia hoje, a gente, né? Quantas pessoas não fizeram isso? Só que veja bem, que naquela época não se tem nenhuma menção na Bíblia de que um morto havia ressuscitado. E a mulher, e o filho desta mulher, desta viúva, ele morre. E Elias vai e ora por ela, por esse filho, e ele ressuscita. Ou seja, mais um milagre que naquela época era incrível. Ressurreição, quem se ouviu falar disso? É muito diferente de hoje. Ou seja, o Eterno faz milagres que você não vai acreditar. Eu creio que Elias falou assim, olha, eu estou sendo movido pelo Espírito de Deus, porque se não fosse, nem ele acreditaria, porque é assim que o Eterno vai trabalhar. O Eterno quer levantar uma geração que não só acredita em milagres, mas se move através dele. Hoje você precisa crer no seguinte: o Eterno vai te levantar para não só crer, como se mover em meio aos milagres. Os milagres vão acontecer, você não vai ficar, eu vejo crentes contando bênçãos.
E eles ficam assim assustados, como se o Eterno não fosse capaz de fazer. Então eu vejo às vezes as pessoas contando as histórias, Deus fez, mas menino, e eu não acredito, e às vezes chega no final e você fala, mas é tão simples isso aí, né? Esses dias eu estava ouvindo uma pessoa contar alguns milagres que ela viveu, tinha hora que ela falava assim, não acredito, mas, sabe, ela ficava de um jeito assim, como se fosse impossível aquilo acontecer. Mas quando você começa a se mover no milagre, você vai falar, aleluia, curou, libertou, sim, sarou, pegou o coronavírus, Deus curou também. Porque é assim que nós nos movemos no milagre. Nós não tememos. O que nos mantém de pé é se mover nos milagres, não covardia, não medo, não caverna, não deitar e falar, não, agora só vou dormir. Não a depressão. Elias, na hora de preparar o altar, ali antes dele clamar para o fogo cair, o que ele fez? Ele pegou 12 pedras e foi edificar o altar que estava quebrado. Porque ele pega 12 pedras, e outro dia vou pregar novamente sobre altares quebrados. Porque ele pega 12 pedras e coloca, porque o povo de Israel estava ali ao seu redor, e estavam um brigando com o outro. E Elias mostra que no momento de crise nós precisamos nos unir. Ele pega as 12 pedras e une no mesmo lugar, mostrando, olha, é tempo de vocês estarem unidos, é tempo de vocês, no meio da crise, não brigarem, não se separarem, adorarem o único Deus, que é o que nós temos visto hoje. Pouco se fala em placas de igreja, o que se fala é vamos adorar ao Eterno. Aonde? Na igreja? Não, na porta, na rua, na tua casa, no trabalho, em todo lugar as pessoas estão dobrando os seus joelhos e adorando o Eterno, se movendo no milagre. Para de brigar e começa a se mover no milagre. Elias agora percebe que além de não estar sozinho, sabe aquele momento da caverna, onde o Eterno chama ele para ir para fora, e ele fala assim, tadinho de mim, eu estou sozinho. O Eterno faz uma revelação bombástica para Elias. Elias, camarada, chega aqui. Para de se sentir. Para de achar que está aí, só você tem problema. Eu salvei 7.000 profetas. Não é só você que tem não, Elias. Eu salvei 7.000, eu estou preservando esses profetas. Eles estão escondidos. Ele agora vai passar o seu ministério para frente. Elias, depois desses episódios que aconteceram da caverna, de estar deitado, ele vai ter que passar o ministério dele para Eliseu. Deus fala, olha, você vai passar agora o teu ministério para Eliseu, e eu tenho para mim que isso foi prematuro. Elias teria muito mais coisas para viver, mas preferiu estar numa caverna. Elias tinha muitos milagres para passar na vida dele, porque o Eterno estava revelando. Imagine, aquele homem começa já bombando, aquele homem começa já clamando por fogo, o Jordão se abrindo para ele passar, chuva que desce, ressurreição de mortos. Quantas coisas Elias não poderia ter vivido mais. Mas eu estou falando, pastor JB, eu creio que foi prematuro. Se ele não estivesse escondido de Jezabel, confiado no Eterno, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Senhores, ele teria continuado o seu ministério. Não ter passado o cajado, a bola, a capa. Não acabe com o seu ministério por ameaças. A epidemia. Do mesmo jeito que a igreja vai voltar, presta atenção, do mesmo jeito que a igreja vai voltar bombando, sedento, há muitos que estão morrendo pelo caminho. Entenda que quando a gente fala, que quando voltarmos, nós vamos voltar avivados, não é porque não vai haver perdas pelo caminho. Há pessoas que estão morrendo, porque a comunhão faz falta. Viver na unção do milagre faz falta. Quando vem essas epidemias, essas crises, elas não são para te abater,
são para te elevar, mas a comunhão que nós estamos deixando de ter faz falta. A unção, porque o Senhor é misericordioso. Então a unção que nós sentimos aqui, você vai sentir na tua casa, vai sentir no teu trabalho, vai sentir aonde você estiver ouvindo esse vídeo. A unção do Senhor vai estar contigo, porque a misericórdia do Senhor é poderosa. Então quando vier ameaças contra a tua vida de Jezabel, não se esconda mais. Quando você ver ali na internet, que tantos morreram, não vá para a caverna. Eu tenho um Deus que cuida de mim em cada detalhe. Deus cuida de mim. À sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a tua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. É isso que eu creio. Eu não vou entrar numa caverna. Eu não vou me esconder. Não. Se você hoje está numa caverna, eu quero te convidar a sair. Aperto e dificuldade vão levar você, sabe aonde? Para a caverna? Não. Lugares mais altos. Você vai viver em lugares mais altos. Talvez tenhamos o maior número, o maior número de suicídio de todos os tempos. Num curto espaço de tempo. Talvez nós vamos viver isso a nível mundial. Um número de pessoas que a gente nunca ouve em todos os tempos. Porque as pessoas, no primeiro grito da Jezabel, no primeiro grito de morreu fulano de tal, já vai para a caverna. Se você ouvir uma palavra, olha, morreu o seu vizinho de coronavírus, você entra na caverna. Enquanto está falando, morreu lá em São Paulo, morreu lá na China, bate aquele medinho, mas não cai a ficha. Por isso que a gente percebe muito quando as pessoas, você fala que alguém morreu para alguém, primeira coisa que a pessoa pergunta, morreu de quê? Para saber se ele se identifica com alguma coisa. Porque não importa morreu de quê, a pessoa morreu. Mas a gente fica fazendo perguntas, e quanto mais próximo, quanto mais conhecido, mais a gente fica agoniado. Então essas coisas, elas muitas vezes acontecem para você entrar na caverna, mas o Deus de Elias, Ele faz o contrário, Ele manda você sair, Ele manda para você viver um ministério, viver uma vida sem medo, sem covardia. Não acabe o teu ministério prematuramente. O Eterno tem muito o que fazer na tua vida ainda. Nós precisamos passar pela crise, sim. Mas viver em caverna acaba com carreiras. O fato de você ficar em casa não pode anular o que você sente pelo Pai. Você vai sentir a glória do Senhor, você vai sentir a presença dEle. Igreja, Deus tem nos dado tanta unção durante esses dias, pela misericórdia dEle, mesmo estando em casa, mesmo não tendo aqui a comunhão, mesmo pegando alguns irmãos, encontrando na rua, a gente quer abraçar. Eu que sempre fui de beijar muito, eu fico querendo agarrar no pescoço, dar um beijo. Não, tem que pegar o pé e oi, beleza? Ou então de cotovelo, né? Opa. Faz falta, sim. Mas não vai ser razão para nós entrarmos em depressão, amém? Depressão caia por terra na tua vida em nome de Jesus, porque se você fizer uma leitura errada dos sinais, você vai entrar em depressão sim. Então não faça uma leitura errada dos sinais, deixa o Eterno te mostrar, te revelar. Hoje pode estar tudo certo, mas amanhã você pode se sentir sozinho. Pastor, depressão? Não, eu estou... Depressão nada, estou bem, estou legal. Elias também estava legal. Pensa a vibe do cara que manda o fogo cair do céu. O cara deve sair assim. É que a Bíblia nos mostra que ele era humilde. Porque senão, imagine depois de uma dessa, eu creio que muitos homens de Deus, depois de mandar um fogo cair do céu, ele olhar no espelho e adorar. Grandioso és tu, né? Ia cantar assim, grandioso és tu, olhando para o espelho,
Porque as pessoas, elas acham que é elas que fazem o milagre. Mas nós temos que dar a glória a Ele, ao Todo-Poderoso, porque é Ele que tem feito grandes coisas. Reconheça que é fraco, mas em Cristo Jesus não se entregue. Reconhecer que é fraco não é covardia, não é fraqueza, não. Aliás, quando você reconhece que é fraco, você está se mostrando forte, porque aí é que o Senhor vai te fortalecer. Eu não posso olhar para o que Jezabel fala, enquanto o Rei dos Reis está agindo. Deixa Jezabel falar, mas o Rei dos Reis está agindo no meio da igreja. Jezabel pode falar o que ela quiser, não importa, enquanto o Eterno estiver cobrindo a igreja. No momento de depressão, Elias, de Elias, o Eterno aparece e faz o que para ele? Olha, toma comida. Olha, estou aqui para falar com você. Olha, você desistiu, mas eu não desisti de você. Vai lá, porque eu tenho uma missão para você. Ei, abra o seu coração para o Espírito Santo curar você das dores. Há pessoas que estão entrando em depressão e nem percebem ainda que estão. Tome cuidado, vigia. Tem gente até que pega Elias como desculpa, mas Elias entrou em depressão, um profeta, aleluia. E aí? Teve uns profetas que foram para o inferno, tudo bem também? Depois que profetizaram, como é que fica? O Eterno nos mostra aquilo que nós devemos acertar, mostra os erros para a gente não fazer a mesma coisa. Uma pessoa curada recebe mais do que pede e espera, mais. E aqui nós voltamos então, já caminhando para o final, vamos lá para o começo de novo. Não precisa voltar lá não, eu vou ler aqui, nós já lemos 2 Reis 2:11. De repente, então o que aconteceu? Depois de tudo isso, ele vai para a caverna, depois de todos os milagres, o Eterno fala com ele e fala: você vai passar o bastão, porque você desistiu. Vai passar para Eliseu. E aí é o versículo que nós temos no começo. De repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo, puxado por cavalos de fogo, que os separou, e Elias foi elevado aos céus num redemoinho. Estou falando de um homem que ninguém ouviu falar, amém? E de repente o Eterno age na vida dele e muitos milagres acontecem. E muitas vezes você pode estar se sentindo igual a ele. Para terminar, eu quero que você entenda o que o Eterno está fazendo. Tempos de crises, milagres são maiores. Nós estamos vivendo um tempo onde não temos que falar a crise, coronavírus, Covid-19, morreram tantas, Itália, não interessa. Nós temos que falar dos grandes milagres que estão acontecendo, dos grandes milagres que o Eterno está fazendo, dos grandes milagres que Ele vai fazer na tua vida em nome de Jesus. Muita gente que tem microfone, está na mídia, vão começar a cair, e outros que não estão aparecendo, outros que eram pequeninos, outros que ninguém ouvia falar, vão começar a fazer milagres como fez Elias no seu tempo. E talvez hoje você se sinta um nada, talvez hoje você se sinta inferior. Deixa o Senhor te usar. O Senhor está procurando pessoas para ser canais de vitória. Fecha os teus olhos. Entenda de uma vez por todas que o Eterno, Ele quer fazer abundantemente na tua vida. O Eterno, Ele quer muito mais do que sarar as tuas feridas. O Eterno, Ele quer te usar para sarar feridas. Comece agora a entregar a tua vida ao altar. Entrega. Pastor, mas eu estou na caverna. Pastor, eu sinto que eu já estou em depressão, ou estou em vias de. Pastor, eu estou pensando em desistir. Está difícil. Eu não vejo esperança. Eu quero dizer algo para você, que a esperança não é somente para a tua vida. O Eterno vai te usar para fazer milagres.
O Eterno vai te usar para abençoar outras vidas. Receba esta palavra e saia da caverna hoje. O Senhor está te chamando, vem para fora, filho. Eu vou falar com você. Eu vou aparecer, talvez em algum momento venha terremoto e você não veja Deus, venha um vento forte e você não veja o Eterno. Mas você vai sentir uma brisa suave e o Eterno vai falar ao seu coração. Ele já te tirou da caverna, agora Ele está falando com você. Ele vai te alimentar. Creia nessa palavra e viva isso. Creia que o Eterno, Ele quer fazer com que você se mova no sobrenatural, se mova nos milagres. Creia que o Eterno vai fazer grandes coisas através da tua vida. Creia que quando nós começarmos a orar aqui nesta noite, os milagres vão começar a acontecer. Pessoas vão sair das suas cavernas, pessoas vão ser curadas, pessoas vão ser libertas, restauradas, alimentadas para prosseguir em 40 dias, 80 dias, 1 ano, 10, 30, 40, 50 anos, alimentados pela palavra do Senhor. Receba isso, receba isso.